E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre estaleiros no BDO. Esse vídeo vai ser muito confuso porque ele não vai ser nenhum tutorial bom para quem é iniciante e também não vai, não sei, vai ser muito detalhado para quem já sabe também. Basicamente, eu fiquei bastante comovido com o perrengue que o Rodrigo tá passando e aí eu falei, cara, a gente precisa conversar sobre isso. Precisa conversar sobre isso. O Rodrigo, ele perdeu todo o progresso do navio dele só de me colocar no lugar do cara. Me embrulhou o estômago de imaginar, cara, que frustração enorme esse cara deve estar sentindo. Então, basicamente, eu vou falar algumas coisas que talvez vocês não saibam. E se você já fez um navio, claro que você sabe. Mas para vocês iniciantes, tem bastante iniciante, tem bastante gente voltando pro jogo e talvez seja bom. Dica do tio: se você quer uma fragata ou um veleiro, vai lá e compra no mercado. Primeiro porque tem, segundo porque é muito mais barato do que o trabalho todo que dá. Se você for no mercado agora e procurar uma fragata, você vai encontrar o certificado lá, esse registro, fragata de férias, e aí você vai falar, nossa, mas 2 bi, cara, tá barato. Tá barato perto do trabalho que dá pra fazer essa desgraça. Mas, se você é como eu e não gosta de comprar as coisas prontas, porque você gosta da sofrência de fazer o negócio, tem inúmeros tutoriais na internet de como que você faz isso daqui. Basicamente, você precisa de desenhos que são com quests. Você precisa ter um shout-out aqui para todo santo dia conversar com esse cara, pegar uma quest, vir aqui embaixo, pegar um navio. Não, navio é pesado. Você vai pegar um barril e você vai carregar com debuff de velocidade todo esse caminho de volta, vai subir aqui, vai entregar pro cara e vai pegar um desenho. E você precisa desses 20 desenhos, ou da fragata ou do veleiro, para fazer um navio. Aí você vai pagar um aluguel caríssimo de 12 ZP. Porque você precisa desse estaleiro. Eu devolvi o meu baú, devolvi uma casinha lá, para poder só testar, para ver o que de fato aconteceu. Eu fiquei curioso para saber o que poderia ter acontecido com o Rodrigo. Eu peguei esse estaleiro. Você vai ter que gastar 12 pontos de CP de aluguel para ter esse estaleiro aqui. E ele vai ter que estar no nível 3. Porque no nível 3, basta você upar e esperar. Você precisa fazer ou o veleiro ou a fragata, é esse daqui que você escolher. Bom, como que você faz isso? Não basta esses 12 de CP para você pegar a casa, o estaleiro aqui. Não basta você fazer as quests e ter os 20 negócios. Você precisa ter todo o material que ele exige. Então você vai andando pro lado aqui até chegar lá. Perceba que aqui tem material insuficiente. Aí você vai e escolhe aquele que você quer fazer. A Lana está explicando para vocês como que é. Você tem que se certificar de que você tem esses materiais. Você tem os 20 desenhos de quest e tem todos esses materiais. E aí você vai perceber, cara, que isso daqui vai te tomar muito tempo. Muito tempo mesmo. O material ele tem que estar na cidade do trabalhador. Então aqui em Eféria não tenho lenha, eu não tenho desenho de quest, eu não tenho madeira. A única coisa que eu trouxe para cá foi um pouco de linha e um pouco de aço. Aqui em Eféria. Em Calphion eu tenho mais aço, tá vendo? Enquanto aqui em Eféria eu tenho 98, no armazém de Calphion eu tenho 3.000. Perceba, você pode mandar trabalhador de qualquer lugar do mapa que tenha a cidade ligada. E o material ele tem que estar na cidade do trabalhador, não tem que estar em Eféria. Não tem que estar em Eféria, tem que estar na cidade do trabalhador. Como eu estou fazendo essa loucura de pegar peixe aqui, em tudo que é ponto, acabou que a cidade de Eféria ficou ligada com Velha. Então, teoricamente, se eu cancelar o trabalho dos trabalhadores de Velha está ligado com o resto do mapa. Então, se eu parar os trabalhadores de Glitch, de Heido, se eu parar os trabalhadores do mapa inteiro que eu tenho até aqui, eu posso mandar todos os trabalhadores irem lá trabalhar em Eféria. Posso fazer isso? Posso. Desde que eu coordene tudo para isso e desde que em cada cidade eu tenha o respectivo material que eu quero. Porém, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que talvez o Rodrigo não tenha se atentado e talvez isso tenha prejudicado e levado ele a esse enorme contratempo, a essa enorme cagada que decorreu disso. Perceba, quando eu venho aqui em gerenciar a produção, imagina que eu tenho aqui... cheguei aqui no meu veleiro de férias, e aí eu tenho aço, e eu tenho um trabalhador humano. Imagina que eu tenho 100 trabalhos aqui. Eu vou clicar em modificar. Você está vendo o tempo desgraçado que esse trabalhador vai levar? Ele vai levar 1h06. Imagina, 600 horas ou mais, né? 700 horas só para fazer o aço. Aí depois você vai mais umas 1.500 horas
Mas isso fora esses 6 minutos. Então você vai precisar de umas 1.800 horas para terminar essa madeira. Pagando aluguel de 12 CP, quando é que esse seu navio vai ficar pronto? Então o Rodrigo ele pensou certo, eu vou dividir todo o meu material de forma inteligente em todas as cidades e eu vou mandar todo mundo vir trabalhar ao mesmo tempo. É muito difícil você conseguir dividir o material perfeitamente e sincronizar o trabalho de todo mundo para eles terminarem juntos, eu diria que é quase impossível. Eu tentei no veleiro, eu tentei na fragata, tentei na carroça de peridote lá e cara, é muito difícil você balancear isso, mas pelo menos diluir todas essas atividades no maior número de trabalhadores, no maior número de cidades possíveis, é uma coisa que você deve fazer. Mas note, quando você vem aqui no aço e coloca em modificar, ele vai aparecer aqui o máximo de ciclos do trabalhador. Então o humano ele pode até 23. Se eu selecionar esse Goblin e colocar aqui em modificar, ele pode até 14, porque está faltando estamina para ele, 15, né? Esse cara aqui ele não deve estar com a estamina completa, talvez. 14, 15. Vejam se eu tiver um gigante. Vamos procurar um gigante aqui. Você vê que esse gigante ele está em Heidel, a cidade não está ligada ou ele não tem material. O que pode ter em Heidel que ele pode usar aqui? Nada também, tecido de linho também não tem. Aqui, ó, que maravilha. Perceba que o máximo que ele pode de ciclos, é 35. Imagina que eu tenho 60 trabalhadores para fazer esse trabalho. 60 trabalhadores que eu quero que façam aço. Quantos ciclos vai dar para cada um? 10, né? E desconsiderando aí a distância de todas as cidades, desconsiderando tudo, vai sobrar uns 10 ciclos para cada um. Então, se eu pegar 10 gigantes e colocar o máximo de ciclos que eles podem fazer, pronto, eu já comprometi 350. Aí, quando chegar nos últimos trabalhadores, você vai tentar mandar ele fazer o trabalho e ele não vai fazer mais. Por quê? Porque esses ciclos aqui, eles já estão comprometidos aqui. Eles já estarão comprometidos aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar dividir isso no menor número de ciclos possíveis, para ele não deixar de trabalhar, porém, para ele não saturar esse valor aqui que você quer zerar, dividindo essas atividades para o máximo número de trabalhadores possíveis. Estão pegando aqui o que eu disse? Então, imagina que o Rodrigo, ele tinha lá 3 gigantes, e ele colocou todo mundo na capacidade máxima de trabalho. Então, 3 gigantes vezes 35 ciclos já deu 105. Já deu 105. E aí o que ele fez? Ele quis cancelar. Vamos fazer a mesma coisa, então? Vamos colocar para iniciar a tarefa? Veja, e eu vou colocar esse humano aqui que eu tenho também para iniciar essa tarefa. O que vai aparecer aqui? Vai aparecer que eu tenho 2 trabalhadores. Um lá de Calphion, um aqui de Féria. Eu tenho 2 trabalhadores trabalhando nessa atividade. Se eu pegar mais uns 30, colocando tudo com a quantidade máxima de ciclo, talvez zere aqui. E um novo trabalhador ele não possa pegar essa atividade. Aí você vai ter que cancelar. Como é que você faz isso da maneira correta? Você vai no trabalhador, você vai na barra de gerenciamento de trabalhadores, coloca lá em Eféria, vai ter o cara que está fazendo essa atividade, você vai passar o mouse aqui em cima dele, vai aparecer, ele está fazendo um ciclo e depois que ele terminar ele vai fazer mais 22, vamos lá em Calphion, vai aparecer o cara que está fazendo os desenhos, vamos procurar um gigante aqui que esteja trabalhando. Ó, registro de navio. Você vai passar o mouse, ele vai aparecer que ele está fazendo mais 34 vezes. O que você vai fazer para ele parar e liberar esses 34 ciclos para que outros trabalhadores possam pegar? Você vai clicar nesse X. Aí vai aparecer, você quer cancelar as reservas de trabalho? Não é possível cancelar a tarefa em andamento. Você vai dizer que sim. Você vai passar o mouse aqui de novo, ele não tem reservas de trabalho. Logo, aquelas 34 que estavam na fila estão liberadas para você colocar mais trabalhadores lá para pegá-las. Eles podem dividir esses ciclos aí à vontade. Só que esse cara, enquanto ele não terminar esse trabalho, ele não para. O que o Rodrigo ele pode ter feito? O Rodrigo pode ter feito? Por não ter tido orientação, por não ter tido indicações claras de que esse era o caminho a ser seguido, o que ele fez? Ele foi pelo caminho lógico, que eu também teria, que eu também tomaria, que era, já que eu quero que esse gigante pare de trabalhar, eu vou tirar os lingotes de aço do armazém. Então, tirando os lotes de aço de armazém, ele para de trabalhar. Só que ele para de trabalhar, porém ele não libera reserva de trabalhos.
Ele não libera a reserva de trabalhos. Então, por exemplo, lembra que eram 600 ciclos? Eram 600 ciclos. Ele pegou 35 desses. Então ficou livre 565. Quando você tira o material da cidade, você ainda vai ter 565 disponíveis, porque aqueles 34 eles não vão voltar. O trabalhador ele vai ficar com essa bolinha aqui, ó. Ele vai ficar com essa bolinha aqui. Ele ainda tem os ciclos, e se você apertar isso daqui para repetir, ele vai repetir novamente. Não sei se eu consegui ser claro no que eu queria ser. Então, não basta que você tire o material da cidade, você tem que clicar naquele X. Então, se eu quero que o trabalhador de Eféria também libere as reservas de trabalho dele, eu tenho que ir lá no Porto de Eféria, eu tenho que procurar o cara que está trabalhando, tenho que me conformar que esse ciclo que ele está fazendo, ele não interrompe mais, e eu aperto nesse X para quê? Para liberar esses 22. Então, quando eu tinha 600 e eu dei 35 ciclos para o gigante e 23 para o humano, eu já tenho 542. Quando eu aperto no X, aí o que eu vou fazer? Eu vou devolver 22 do humano e vou devolver 34 do artesão. E essas do gigante. E esses dois ciclos, eles vão terminar. Se você simplesmente tirar o material, ele vai parar de trabalhar, só que ele não vai devolver essas reservas de trabalho. É sobre isso que estamos falando. Por falta de saber isso, quando ele viu que essas cargas de trabalho não haviam sido devolvidas, o que ele fez? Ele veio aqui nesse botão, e o meu ponto é sobre esse botão. Eu, do fundo do coração, acho que esse botão aqui ele não deveria existir, e se for para existir... Caramba, cara, eu não estou conseguindo clicar no negócio. Eu acho que esse botão ele não deveria existir, e se for para existir, eu acho que ele deveria ser melhor explicado. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui? Ó. Quando você aperta em cancelar manufatura, o que aparece? Aparece, você deseja cancelar a tarefa. Aí tem dois alertas. O progresso da tarefa será perdido e os materiais utilizados na tarefa não serão recuperados. Perceba, eu desavisado, se eu estivesse chegando no jogo agora e eu tivesse mandado o cara fazer 2 ciclos de trabalho, eu ficaria em dúvida. Será que são esses 2 ciclos ou será que foi tudo que ele fez até hoje? Quando ele diz que o progresso da tarefa será perdido, será que é o progresso desse cara aqui, que já está meio caminho andado? Tá vendo aqui eu tenho a lista de trabalhadores? Então eu tenho um que vai levar 1h01 e um que vai levar 1h25. Né? Eu posso dropar isso daqui, eu não sabia. Não posso. Ó, você não pode cancelar uma tarefa única, tá vendo? Você não pode cancelar uma tarefa única. Então, quando eu aperto aqui em cancelar manufatura, será que ele fala deseja cancelar tarefa? Será que ele está falando dessa tarefa ou ele está falando do navio inteiro? E aí o que o Rodrigo fez? Ele já tinha feito a parte dos desenhos, então ele já perdeu 20 dias da vida dele de quest, dos desenhos que já tinham sido craftados. Ele já tinha feito mais um monte de ciclos com um monte de trabalhadores, e aí ele quis cancelar essas tarefas aqui. E aí ao apertar sim, o que aconteceu? Ele cancelou o navio. E quando você vem em gerenciar a produção, você vê... Você quer comprar bolo? Tá passando na rua agora. Corre lá. Veja, se você for pro lado aqui e for até o veleiro de Eféria, você percebe que todo o progresso ele foi jogado no lixo. Aqui eu não tinha concluído tarefa nenhuma, mas todo o progresso ele é jogado no lixo e tá liberado aqui para eu fazer qualquer outra coisa que eu queira. Não aparece aquela mensagem mais de existe outra tarefa em andamento. Percebe? Então eu entendo que o jogo, a empresa, ela não se vê obrigada e não deve se ver obrigada e não pode ser cobrada no sentido de devolver todo o progresso dele, porque afinal de contas ele usou um comando do jogo que quer dizer aquilo mesmo. Ciente do risco que ele corria, como ele mesmo coloca no depoimento dele, só que eu acho que mesmo que isso não possa ser restituído a ele, eu acho que deve ficar como um gancho aí pra gente pensar se é desse jogo, se é desse jeito que a gente quer que o jogo seja mesmo, porque novas pessoas virão, novas pessoas não assistirão tutoriais o suficiente, não conversarão com pessoas experientes o suficiente, elas poderão ter essa dúvida e elas poderão passar pela enorme frustração, porque cara, se eu faço metade desse navio e eu
cancelo a atividade no meio, eu nunca mais faço isso. Vou lá e compro o certificado, o registro, e nunca mais eu faço isso. Mas eu acho que é uma certa... O jogo, ele deve prever esse tipo de cagada que um jogador pode fazer, e ele deve se antecipar a isso. Ele deve se antecipar a isso. Então, fica o questionamento se a gente não deveria abrir um tópico no fórum e juntar uma galera e todo mundo subir isso para chegar nos desenvolvedores e ver se eles não dão uma editada nesse botão. Se não remover esse botão, dá uma editada para ficar muito mais claro que todo o progresso e todo o material investido até então será resetado. Não é um botão que um confirmar casual, rápido ali, sem prestar muita atenção e sem ter informações suficientes para isso, devesse fazer com que a pessoa perdesse todo o progresso até então. Acho que me confundi muito nesse final, mas talvez vocês tenham entendido. Me digam aí o que vocês acham. Espero do fundo do coração que seja útil e que isso leve algumas melhoras. Vejam, gente, a gente não tem que se dividir no grupinho que odeia Red Fox e que ama Red Fox, no grupinho que ama PA e que odeia PA. A gente tem que acreditar que com feedback suficiente, em número suficiente, a gente pode fazer com que mudanças aconteçam, como inúmeras mudanças aconteceram porque as pessoas pediram de forma insistente. Ok? Isso me lembra que a gente tem que ter aquela conversa a respeito do Bruno, novamente. Enfim, mas isso fica para um outro dia. Espero que seja útil e que sirva de alerta para vocês que estão desavisados e que não sabiam disso. Por hora é isso, um grande abraço.